Ele nem me apresentou o meu currículo, nada. Não mostra nada de mim. E sou chefe dele, imagina se não fosse, hein? Bom, eu tenho 49 anos, sou campineiro, sou paulistano de nascimento e campineiro de coração. Cursei administração de empresas e teologia. Sou casado há 25 anos com a Patrícia. Dessa união nós tivemos 3 filhos. O Fábio nasceu em Campinas, tem 20 anos. A Luísa nasceu em São Paulo, tem 15. E a Amanda em Cuiabá tem 12. Eu trabalhei em grandes empresas de petróleo, como a Shell, a Ipiranga e a Agip. E também torço para o melhor time do planeta, que é o Guarani Futebol Clube de Campinas, campeão de 78, e num processo contínuo para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse tema da palestra é o tema principal dessa iniciativa que eu falei antes do almoço, lá no case do Instituto, que é uma iniciativa que é feita com presidentes de grandes empresas que vão num auditório e dão uma palestra sobre a importância de conduzir os negócios de maneira ética, socialmente responsável e ecologicamente correta. Obrigado, Cacau. Para trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável. Ética no dia a dia. Para o Instituto de Ética nos Negócios, a ética é a base da atuação responsável, o passaporte para a sustentabilidade, a certeza de lucros constantes e a garantia da perenidade dos negócios. Somente com ética, na nossa visão, é que as empresas trilharão o caminho do necessário desenvolvimento sustentável. Para você entrar nos Estados Unidos, se não tiver passaporte, você volta. A mesma coisa no caso da sustentabilidade. As empresas têm várias obrigações. Obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, mas ela também tem algumas obrigações na nossa visão que fomentamos temas de atuação responsável empresarial. As empresas, na nossa visão, elas são obrigadas a desenvolver ações de responsabilidade social. E também são obrigadas a desenvolver ações de responsabilidade ambiental. É como se as empresas estivessem dizendo: obrigado, sociedade, obrigado, cliente, pelos produtos e serviços que você adquire de mim. Em parte do meu lucro, parte do meu desenvolvimento financeiro, eu vou devolver à sociedade em ações sociais. E a mesma coisa no caso da área ambiental. A água que eu retiro dos rios, o minério que eu tiro da terra, eu vou, parte do meu lucro, devolver ao meio ambiente ações de preservação e conservação ambiental. Mas isso é marketing ou consciência ambiental? Eu sempre digo que não importa. Se for marketing, isso vai sendo impregnado nas pessoas, as pessoas vão sendo impactadas, e isso vai, com o tempo, virando consciência empresarial e pessoal também. Quando nós fundamos o Instituto em 2003, o vocabulário empresarial mais latente era esse aqui: responsabilidade social. Era o que mais se falava no mundo corporativo. Tanto é verdade que o Instituto Ethos foi fundado nessa época e chama Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Passado algum tempo, começaram a querer falar sobre responsabilidade ambiental. Mas os caras que falavam de meio ambiente eram chamados de ecochatos. Já chegou aquele chato lá do meio ambiente, pode cortar árvore, não pode poluir. Era difícil, era um tema difícil. Se falava muito em responsabilidade social, mas o ambiente ficava um pouco de lado. Depois nós passamos para a fase da ecoeficiência, né? Eu vou consumir menos água, eu vou consumir menos papel, você vai cuidar um pouco mais do meio ambiente e vai ter um resultado financeiro maior, né? E nós chegamos agora no desenvolvimento sustentável, que, como disse o Ciro aqui,
é uma expressão que tem mais de 30 anos, se não me engano. E a palavra sustentabilidade é derivada desse desenvolvimento sustentável. Mas ainda há uma coisa, como tudo que é novo, ainda está muita gente estudando, muita gente falando, muitas definições, né? Tanto é que por isso nós pedimos ao Ciro ontem que viesse desenvolver exatamente esse tema. O que é e o que não é sustentabilidade. Ainda há, né, fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é meio ambiente, né? E muitas empresas hoje estão de fato fazendo isso. É o tal do greenwashing, né? Estão pintando, é um discurso verde, estão pintando a empresa de verde, tudo é meio ambiente. Mas o desenvolvimento sustentável é muito mais do que isso, né? E essa mudança, ela é até natural, a Exame tem uma edição especial, que anos atrás chamava-se Guia de Boa Cidadania Corporativa, né? Hoje passou para o Guia da Sustentabilidade. Nós também convidamos assim, o professor Ciro, que está aqui na plateia. Eu não conheci pessoalmente, só por e-mail, é uma honra tê-lo aqui, professor. E o professor Ciro foi um dos responsáveis, eu vou até incluir isso aqui na minha palestra, eu estava aqui falando e pensando nisso, pelo balanço social do IBASE. Corri se eu estiver errado, professor Ciro, né? E naquela época do Guia da Boa Cidade Corporativa, quando o IBASE lançou o Betinho, o balanço social, era por causa das ações sociais, né? E a Petrobras, as grandes empresas, fizeram o balanço social do IBASE. Hoje o balanço social foi mudado para o relatório de sustentabilidade, que é muito mais completo, muito mais amplo, né? Mas se as empresas pequenas e médias fizessem pelo menos o balanço social, já seria muito bom prestar conta à sociedade disso, né? O Instituto Ethos fosse fundado hoje, ia mudar de nome, com certeza. Instituto Ethos de Empresas e Sustentabilidade, né? Ontem também foi falado aqui no Triple Bottom Line, né, que virou hoje o tripé da sustentabilidade. As empresas têm que atentar às dimensões econômica, social e ambiental, né? Eu tenho um entendimento um pouco diferente disso, porque a parte econômica ela é intrínseca ao negócio. Se a empresa não der lucro, ela fecha as portas, ela não tem nem dinheiro para fazer nenhum tipo de ação responsável, né? E ainda hoje, o que nós vemos é o peso econômico ainda é muito grande, né? E esse tripé ficaria penso, né? Então nós acreditamos que as empresas têm sim um tripé a cumprir. O social, o ambiental, mas o principal tripé nisso aqui é o tripé da ética, né? Se a empresa for ética, ela vai ser naturalmente social, vai cuidar com responsabilidade da área social, da ambiental e vai trilhar o que chamam de sustentabilidade. Então, é o título da palestra, né? As empresas têm uma responsabilidade de conduzir seus negócios de maneira ética, socialmente responsável e ecologicamente correta para se trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável. Eu acho até que o desenvolvimento sustentável eu acho uma palavra assim, mais forte do que a sustentabilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. O Instituto chama Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. No nosso estatuto tem que ter uma sigla. Então nós chamamos de BEM, né? Instituto Brasileiro de Ética. Mas e BEM? A sigla feia, paca. E o nome Instituto de Ética nos Negócios tem um nome muito mais forte do que IBEM, né? Na minha visão, o desenvolvimento sustentável ele é muito mais forte do que sustentabilidade. A sustentabilidade, muitas das vezes, permeia uma superficialidade, né? Que é até perigoso quando a gente fala assim, né? Então eu tenho tentado usar, em vez do termo de sustentabilidade, a palavra mais forte, desenvolvimento sustentável. O que nós temos notado, e isso aí tem melhorado muito a cada dia, e vai melhorar a cada vez mais, é um problema que existe no mundo empresarial, no mundo corporativo, no mundo dos negócios. É um gigantesco abismo entre o discurso e a prática, né? O discurso é muito bonito, o discurso é muito bem alinhado, muito bem aprumado, mas a prática muitas das vezes não é, né? E a empresa, ela é o que faz e não o que diz, né? Isso aqui eu aprendi em 2010 com um amigo meu que está na plateia, o Sérgio,
amigo, parceiro, está sempre com a gente, prestigiando, trazendo seus conhecimentos, está sempre com a gente. Eu até brinquei quando eu vim para cá, falei, pô, Sérgio, você vai ver minha palestra de novo, hein? Você não deve estar aguentando mais eu falar isso, né? Falou, não, é sempre um prazer, né? Muito obrigado, Sérgio. Isso aqui o Sérgio falou em 2010 e eu copiei para as minhas palestras, porque eu achei isso aqui fantástico, né? Que é essa conta que eu vou mostrar para justificar que as empresas não têm vida, né? Quem dá vida às empresas é cada um de nós, né? A PUC-Rio não existia se não for o professor Ciro, seus alunos, a Mercedes-Benz não existiria, a Price não existiria, o Instituto não existiria, a Estácio não existiria. Isso aqui não vale nada, né? Isso aqui é nada. A gente é que dá essa importância, né? Isso aqui o Sérgio apresentou uma vez em 2010, no primeiro congresso de ética que o Instituto fez quando eu conheci, e eu incorporei, né? Se você somar os CPFs, fazer uma conta matemática dos colaboradores, dos supervisores, dos gerentes, dos diretores e até do presidente, a conta sempre vai dar o CNPJ da empresa. Ah, mandou 10 mil embora, contratou 5 mil. Se fizer essa conta, dá o CNPJ, né? Porque as empresas não têm vida, elas são formadas por cada um de nós. Então, por isso que eu vou levar isso aqui mais para um lado pessoal a partir de agora. Mas tem uma pergunta, né? Mas afinal, o que é ética? Né? A ética é o tipo daquela palavra que quando alguém pergunta, a gente sabe o que é, mas sempre dá um branco na gente para responder o que é ética. Tem muito conceito, tem muita coisa que se falam, mas o que é ética? Né? Eu trago aqui para vocês uma definição do século XIX, do Oscar Wilde, dramaturgo, escritor, poeta irlandês. Ele diz o seguinte, lá nos anos 1800 e bolinha, né? Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Eu quero trazer aqui bem rapidamente o que é o caráter e o que é a reputação, né? A reputação é o que as pessoas dizem que você é. A reputação é aquilo que as pessoas dizem que a empresa é, né? E o caráter é o que a gente realmente é, o que a empresa realmente é. E lembrando do que eu falei lá atrás, a gente é o que faz, né? E não o que diz. Essa definição aqui é do século XXI. A ética nos faz um chamamento no sentido da responsabilidade dos nossos atos. E de todas essas definições e todos esses conceitos, uma definição que eu achei maravilhosa e que eu sempre trago é essa aqui, ó. Ela foi escrita pelo professor Silveira Bueno, no Dicionário da Língua Portuguesa. Ética é a parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e para com a sociedade. Se você pegar essa definição do professor Silveira Bueno, que está no dicionário dele, não sei nem se isso foi escrito por ele, mas está no dicionário dele, definição de ética. Se você pegar essa definição como o Big Bang, como um estouro que formou todo o universo, essa definição não faz o menor sentido, né? Mas se você pegar essa definição como um ser que criou tudo isso, ela começa a fazer sentido, totalmente. O acaso, para mim, é aquilo que você sobe na estratosfera, numa nave, e você leva lá milhões de letras A, bilhões de letra B, C, leva o alfabeto inteiro, milhões e milhões de letras. Aí você abre a porta, o compartimento da aeronave e joga aquelas letrinhas, elas começam a descer a estratosfera, e ela vem pousando, e vem pousando, e vem pousando. Quando ela cai na terra, no chão, tem um dicionário dessa grossura assim. E isso é o acaso, né? Então isso não teria sentido. Teria sim se realmente existe um Deus criador, né? Que criou todas as coisas. E eu quero pegar aqui o exemplo quando uma criança nasce. Todo cientista fala que o ser humano é a máquina mais perfeita que existe no mundo. Não existe gente mais perfeita do que a gente. E todos nós sabemos, somos adultos, que o ser humano, para nascer, precisa de um homem e de uma mulher. Precisa de um espermatozoide e de um óvulo. E para isso tem
naturalmente falando, tem um ato sexual. E quando há esse ato sexual, os espermatozoides, naturalmente, ninguém explicou isso para eles, eles têm um trajeto a cumprir. E os bichinhos saem a toda velocidade. E ele sabe exatamente que lado que ele tem que ir. Se é o ovo do lado esquerdo que está para nascer, ou se é o ovo do lado direito. E ele sobe. No meio do caminho, de tanto corrida, porque aquilo é muito grande para ele, ele cansa. Muitos deles que já ficaram para o carrinho morrer, mas aqueles que estão lutando para chegar, o corpo naturalmente joga glicose ali. E os bichinhos ficam saradão, musculoso, com mais força, e tem força para chegar lá. Quando chega no óvulo, ele começa a bater. Bate, ele é duro, começa a bater, milhões de espermatozoides batendo naquele óvulo. E geralmente, quando fura aquilo fecha e não entra mais ninguém. Tirando a exceção de um gêmeo, mas geralmente assim, 99% entrou. Quando entra, aquelas duas células começa a multiplicar. 2, 4, 6, 8, geométrico. Começa a multiplicar, começa a crescer, começa a formar o ser humano lá dentro. Né? Aí forma coração, forma pulmão. E o rosto, que é um monstro, a contração do útero da mulher, naturalmente, vai moldando o rosto com a contração e nasce uns caras bonitos assim, ó. As pessoas bonitas como estão aqui assistindo. Cada um de nós é único. Não existe outro. Não existe uma íris igual a outra no mundo inteiro, com quase 7 bilhões de pessoas. Não existe uma impressão digital igual a outra. Em casa eu tenho o poodle, é tudo igual. Você põe poodle um do lado do outro, é tudo igual. Eu adoro o canarinho. Você põe canário, é um do lado do outro, é tudo igual. O ser humano não, ele é único. Né? E se nós somos criados por Deus, realmente isso faz toda a diferença. Nós temos deveres para com Deus. Né? Ele nos deu vida, Ele nos deu consciência. Cada um de nós tem uma história. Né? Sabe lá o que é isso, você ter consciência? Eu fico às vezes me perguntando, se nós não tivéssemos consciência, como é que seria? Se eu não existir. Hoje eu existo, cada um tem uma história, né? Tem uma família, tem algo para contar. Né? Então isso começa a fazer toda a diferença, e é uma definição que eu gosto muito. Bom, mas a ética pode ser melhor entendida por isso aqui. Ó. Tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, isto tudo é ética. Eu divido a ética em 3: mínima, média e máxima. Como eu cursei administração e teologia, eu sempre tomo a liberdade de trazer para ilustrar a ética mínima, média e máxima 3 pequenas frases do livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada dos cristãos. E para ilustrar a ética mínima, eu trago uma passagem que está em 1 Coríntios, que foi escrita pelo apóstolo Saulo, a música do Roberto Carlos foi feita para ele. Saulo era o cara. Saulo, ele era poliglota, falava aramaico, hebraico, grego e italiano. Saulo foi criado na maior e melhor universidade daquela época. Era Harvard. Saulo estudou em Harvard. Saulo era um empresário bem-sucedido da área de tendas. Você já imaginou construir tendas, fabricar tendas naquela época? E por causa disso, Saulo tinha acesso aos palácios. Ele estava com o governador, com todo mundo. E Saulo era um judeu daquele judeu mesmo. Foi criado aos pés de Gamaliel, diz o texto. E Saulo estava indo para a capital da Síria, Damasco, com uma carta para buscar cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo. E relata o texto que uma grande luz
uma luz assim, que não dá para enxergar até, fez com que Paulo caísse no chão. E daquela grande luz escutou uma voz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo caído perguntou assim: Senhor, quem és tu? E aquela mesma voz falou assim: é Jesus Cristo, a quem tu persegues. Aquele encontro com Deus mudou a vida de Paulo. Mudou a vida e até o nome dele. Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Saulo era um cara grandioso e se tornou Paulo, um homem pequeno. E quem conhece o texto mais aprofundado sabe o que ele passou. Foi preso, foi chicoteado, caluniado. E ele relata, isso ilustra bem a ética mínima. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Hoje nós vemos as pessoas fazendo as coisas mais estapafúrdias do mundo. Pessoas estão matando e ficando presas, roubando e ficando soltas, roubando milhões e ficando soltas. Mas muitas dessas coisas não convém à própria pessoa, não convém à empresa dela, não convém à família dela, à esposa, ao filho. Então isso reflete bem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu falei aqui de encontro com Deus, e eu fiz o case contando uma história, por que isso tudo nasceu, e até a moça, não sei o nome dela, Cat. A Cat falou: você tem que começar a sua palestra com essa história. Eu falei: não, quando eu tenho chance de fazer o case, eu divido. Eu conto a história, e eu vou contar uma outra história, que em 99, quando eu saí de Campinas e fui promovido para São Paulo, para uma grande multinacional. Eu tinha 30 e poucos anos, e cheguei em São Paulo e falava para mim mesmo assim: tudo que eu sonhei na vida eu consegui. Sou um executivo, tenho um belo de um salário, moro num dos bairros mais nobres de São Paulo, carro da companhia, plano de saúde, previdência privada, Bulova no pulso, óculos Ayrton Senna de titânio, terno de grife, roupa de grife, StarTAC na cintura. Quem lembra de StarTAC aqui, os mais velhos? O professor Ciro, lê lá. StarTAC era chique pra caramba. Eu chegava naqueles bar famosos em São Paulo, lá com o StarTAC na cintura, paletó, gravata. E quando vinha a conta, eu pagava com o meu cartão American Express Card. Namorava tudo quanto é menina que eu podia namorar, que dava bola pra mim. Então eu falei: eu tô com tudo. Eu sou o cara, pô. Eu sou o cara. Tudo que eu sonhei na vida eu consegui. Mas eu tinha um problema que ninguém sabia. Eu não conseguia dormir. Eu não tinha paz. Para mim dormir eu tinha que beber cerveja toda noite. Quando me perguntavam: você fuma quanto, hein? Você fuma bem, né? Eu fumo 2 maços por dia. Por dia eu fumo 2. E à noite eu fumo mais 1. Com a cerveja que eu tenho que beber. E eu me recordo que, na época, um Red Hunter me procurou e aí eu troquei Ipiranga, 10 anos numa grande empresa, fui uma empresa menor do mesmo ramo, que estava chegando no mercado agora com aquela liberação que o Collor iniciou, o mercado de combustível abriu, não só para as grandes empresas. E eu troquei 10 anos de uma grande empresa, uma pequena, ia ter uma equipe de vendas, seria uma experiência boa, ganhando o dobro de salário. Perguntei no mercado, falei: não, mandei ver, troquei tudo e fui. 9 meses depois, a empresa me mandou embora. Mas quando você perde o emprego e recebe os seus direitos, fundo de garantia, 13º, é fácil, né? Você consegue colocar comida em casa, você consegue pagar suas contas, seu aluguel, seu condomínio, o carro da mulher financiado. É fácil. Mas quando você perde o emprego, o dono da empresa fala assim: procura os seus direitos na justiça. Do dia para a noite, eu quebrei. Quebrei mesmo, como nunca na minha vida. Eu era cliente Itaú, 5 estrelas, Unibanco, Uniclass e Citibank. Então, aqueles cheques caiados, tudo começou a cair, começou a voltar, e cara ligar atrás de mim, o cartão de crédito não conseguia honrar mais,
E se naquela época que estava tudo bem eu precisava beber, imagina agora que estava tudo ruim. Né? Eu me lembro que em São Paulo eles aceitavam um cheque pré-datado para 90 dias. Eu tinha um monte de talão de cheque, sem fundo, mas tinha. Eu, para procurar emprego, eu passava nos postos, aquele posto que não tinha, com aquela consulta do CNBJ, mandava encher o tanque para procurar emprego, deixar currículo, e pegava 2, 3 caixas de Skol para poder levar para casa e tomar cerveja à noite, principalmente à noite. E eu vi 6 meses, não consegui emprego, né? A minha autoestima foi para a sarjeta, a minha dignidade foi lá para baixo. E eu percebi que eu não tinha controle nenhum naquela situação. Comecei a viver de favor dos outros, o cunhado começou a pagar o financiamento do carro, o sogro o aluguel, o condomínio, as pessoas mandando cesta básica para você poder comer, eu com uma filha recém-nascida em casa. Foi difícil, né? E geralmente quando o homem vive uma situação como eu mesmo vivi, né, de desespero, de não saber o que fazer, no meu caso foi uma grande crise financeira, mas pode ser um casamento destruído, pode ser um filho nas drogas, pode ser uma filha na prostituição, pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma doença incurável, qualquer coisa que tira o seu chão, que sai do seu controle, que às vezes a gente acha que tem controle, aquilo, aquela angústia que dá no seu coração. Eu tinha 2 caminhos para fazer. Ou eu dava um tiro na cabeça e acabava com aquela dor, ou eu olhava para cima e falava, se tem um Deus aí, você me ajuda, porque eu não tenho mais força. E não é que tinha. O cara lá me ajudou pra caramba, né? E me ajuda até hoje bastante, né? O cigarro, eu não me lembrava como é que eu parei de fumar, sem nenhum tipo de tremedeira, todos aqueles sintomas que o fumante inveterado como eu sente, eu não senti nenhum. A bebida eu nunca mais precisei beber, porque eu consigo dormir hoje em paz, né? Tenho ansiedade, lógico. Primeiro dia aqui eu não dormi, natural, né? Mas não preciso de bebida para dormir, né? Eu me lembro que quando eu tinha reuniões para fazer pela empresa, o meu voo Congonhas, Rio de Janeiro, era voo internacional. Eu chegava em Congonhas 2 horas antes, fazia o meu check-in e ia para o bar beber, porque aquele charuto com 2 motores eu não subia, eu só subia de fogo, né? Então Deus mudou minha vida, até brevê hoje eu estou tirando para um dia pilotar um avião, se Deus quiser. Eu descobri uma coisa, que eu tinha um buraco no meu coração. Que nada do que eu conquistei era capaz de suprir, né? O sucesso que eu tinha profissionalmente, as namoradas que eu conseguia ter, os filhos que eu tinha, a esposa, a carreira, o status, nada. Porque esse buraco só Deus pode fechar, mais ninguém. E por mais cético que a pessoa seja, isso já foi até aprovado, o homem é triuno. Ele é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. As necessidades do corpo, alimento, oxigênio, são naturais. A da alma, amor. O homem nasceu para amar e ser amado, perdoar, viver em sociedade, interagir. Agora, as necessidades do espírito, só Deus pode suprir. E quando o homem e uma mulher investe do ser espiritual, o próprio Deus começa a mudar a sua vida. Até o caráter do homem, Deus consegue mudar. E vão voltando aqui, na ética média, eu quero ilustrar com um texto que está no Evangelho de Lucas. Eu não sei se vocês sabem, Lucas foi um médico. Lucas não andou com Jesus Cristo, não foi discípulo dele como João, Pedro. Lucas ouviu falar muito de Jesus na época dele. E como médico, se trouxer isso para hoje, um médico estuda 6 anos, mais 3 anos de residência, é um cara culto, né, estudado. E Lucas falou assim, estão falando muito desse cara, eu quero fazer uma investigação. E Lucas fez uma investigação e escreveu o Evangelho de Lucas. E para ilustrar a ética média, ele traz uma passagem que foi dita pelo próprio Jesus Cristo. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Se eu quero ser um cara íntegro, né? Então, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também.
E para finalizar esse trecho, a ética máxima também foi dita por Jesus Cristo. Conta o texto que Jesus Cristo estava sendo colocado em xeque pelos mestres da lei daquela época, os judeus ortodoxos todos, e perguntaram a ele: Jesus, qual é o maior testamento dado ao nosso pai Moisés? E Jesus respondeu: são dois. O primeiro é amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu li outro dia que Jesus Cristo foi o primeiro cara a tuitar no mundo. Ele fazia frases impactantes com menos de 140 caracteres, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o mundo utilizasse 10% dessa expressão, com certeza o mundo estaria muito melhor do que hoje está, né? Com certeza não, né? E eu trago aqui 2 pontos principais só. O primeiro deles: somos seres humanos falhos e imperfeitos. E o segundo, os dilemas éticos na nossa vida, profissional, pessoal, familiar, eles se aumentam a cada dia, né? Mas não pode existir nada mais nobre, mais exemplar e mais louvável do que a gente buscar a excelência quando o assunto é ética, seja como homem, como pai de família, como cidadão, como empresário, como profissional e como empresa também. Por que não? Já que as empresas são formadas por pessoas. Agora, a ética não é cromossomo, não nasce com a gente. A ética é comportamento, a ética é decisão, né? Agora, como é que a gente mantém uma conduta ética exemplar, vamos dizer assim, ou pelo menos tentar ter essa conduta ética como pessoa, como empresa, como eu falei agora? Eu vou colocar 2 pontos só. Primeiro, lei e punição. Cria a lei e quem não cumprir a lei deve ser punido. Isso coíbe, né? E a outra é nosso, é consciência, é coração. Eu vou fazer a coisa certa porque eu quero. Isso tudo tem muito a ver com propósitos e valores. O Sérgio falou muito ontem sobre propósitos, né? E sobre propósitos e valores eu quero deixar 2 perguntas para quem está aqui conosco e quem está nos assistindo pelo canal Economia. Vou deixar 2 perguntas, não precisa responder agora. Leva para casa e reflita nisso, que é importante, né? Por que você sai da cama todo santo dia? Quais são os seus propósitos na vida? E sobre valor... não, minto. Pulei a transparência. Nessas pesquisas de código de ética que nós fazemos, a gente lê, né? E num desses códigos de ética tem uma frase que é do neto fundador da indústria farmacêutica Lilly. Frase que define valores muito bem. Os valores são, na verdade, o centro de tudo. Eles nos dizem quem somos, como devemos agir, em que direção nos orientar. Os valores são, em poucas palavras, a essência das pessoas e das instituições. E eu coloco agora, assim, 2 perguntas sobre valores. Quais são os seus valores? O que tem valor para você? Eu sempre digo que o mundo não enfrenta uma crise financeira, nem uma crise social e muito menos uma crise ambiental. O mundo vive a pior das crises, a chamada crise de valores. Isso é muito bem justificado até pelo que foi dito por esse cidadão aqui. Ele é reitor da Escola de Negócios de Harvard, o ícone da administração global. Ele diz o seguinte em 2011: as pessoas perderam a confiança nos negócios e nossos alunos parecem responsáveis por isto. Quando o reitor da Escola de Negócios, da principal escola de negócios do mundo, profere uma frase dessa, com pessoas que se formam lá e a grande maioria ocupa cargos altíssimos em grandes organizações, é que realmente as coisas estão tomando um rumo um pouco errado, né? Um pouco diferente, né? Mas para isso nós temos uma grande arma na mão, que é
o poder do exemplo. É fácil formar um cidadão ou um líder eticamente responsável. Basta mostrar-lhe o caminho e dar o exemplo. E para ilustrar o poder do exemplo, eu vou passar um vídeo bem pequenininho. Marcelo, você está aí, Marcelo? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you say it's back there? Criança vê, criança faz. Filho vê, filho faz. Cidadão vê, cidadão faz. Funcionário vê, funcionário faz. Executivo vê, executivo faz. O exemplo é a arma mais poderosa que está na mão de cada um de nós. Agora, para quê, né? Eu falei que se o mundo cumprisse aquela frase lá de Jesus, poderia mudar. Será que o mundo precisa mudar mesmo? Não está tão bom assim, né? Eu trago aqui alguns exemplos bem rapidamente. Eu não sei se vocês sabem, 1 bilhão de pessoas dormem com fome no nosso mundo. 50% da produção de alimento é desperdiçada globalmente. Em 2050, precisarão produzir 60% a mais para alimentar quase 10 bilhões de pessoas. Hoje, a cada menos de 3 segundos e meio, isso aqui é mais antigo, morre um ser humano de fome no mundo. O mundo viveu em 2001 a pior ataque terrorista da história, mudou a história da humanidade para sempre. Nesse dia morreram quase 3 mil pessoas, mas no mundo também morrem 6 mil crianças todo dia de sede ou da água contaminada, que as águas contaminadas dão de doença em crianças. São 4 torres gêmeas todo dia derrubado pelos aviões da indiferença. Aí você vê trabalho infantil, crianças na guerra, morador de rua, cara pedindo esmola, trabalho escravo, corrupção, buraco na camada de ozônio que ninguém mais fala, aquecimento global que também pararam de falar, mas isso é a foto da geleira. Os países e as empresas já estão brigando para quem vê que vai, em vez de tentar parar o descongelamento, ver quem vai explorar o petróleo que aí embaixo tem. Desmatamento, desertificação, lixo tecnológico, consumismo desenfreado, né? Eu sempre digo, a sustentabilidade não vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é ética, fazer as coisas certas. Porque a ética, na minha maneira de ver, ela é a base do amor. E quando o amor é maior que o dinheiro, você consegue mudar o mundo. Enquanto o dinheiro for superior, tiver um peso maior do que o amor, isso dificilmente vai mudar. Eu trago aqui outra equação, que é de um artigo do Roberto Chiniachik. Ele diz que antigamente as pessoas queriam ser, né? Ser honesto, trabalhar numa boa empresa, ter uma carreira, casar, tal. Hoje as empresas, elas têm, as pessoas têm que ter, né? Hoje o ter. Essa foto aqui é do cara que comprou o primeiro iPhone que saiu no mundo. Primeiro, o iPhone 1, né? Lá em Nova York. Essa foto rodou o mundo, né? Hoje as pessoas são influenciadas e são criadas para ter, né?
E ele diz, o Roberto Chiniachik, que muitas pessoas, a maioria delas, não são e não têm. Então elas têm que aparecer, né? Aparecer que é bem-sucedido, aparecer, tem que aparecer. Isso está trazendo algo muito sério, né? Para todos nós, mas para todas as gerações, né? Nunca se consumiu tanto remédio calmante para as pessoas. O jovem cresce com uma cobrança enorme que ele tem que vencer, que ele tem que subir, que ele tem que não sei o que ele tem não sei o que lá, né? Um monte de gente se matando, se suicidando. Os jornais, evidentemente, não divulgam isso, mas o número é assustador, né? Então isso tem muito a ver com isso aqui, né? A sociedade cobrando coisas que não têm tanta importância. O futuro só depende de mim, de você e de nós, né? Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Isso quer dizer que o caráter determina o destino, seja de um homem, seja de um pai de família, de um empresário, de um executivo e até de uma empresa. O caráter empresarial vai definir o destino dela. O caráter não é herdado, a pessoa desenvolve diariamente, conforme pensa e age, pensamento por pensamento, ato por ato. Assim, para ganhar tempo, eu estou com o tempo apertado com o nosso cronograma, eu já mostrei isso aqui no case, assim, do Movimento Atitude. Eu vou passar esse vídeo para frente. Quem nos vê, acessa o site eticanosnegócios.org.br, que você vai ter o vídeo do Movimento Atitude lá, tem uma atitude ética. Quem conhece esse personagem aqui? Todo mundo. Pinóquio. O que o Pinóquio falava o desenho animado inteiro? Alguém lembra? O que o Pinóquio falava? O que ele mais falava? Eu quero ser um menino de verdade. Pinóquio tinha tudo de criança. Ele não era criança. Eu quero ser um menino de verdade. Ele passou o filme falando isso. E no fim, ele conseguiu ser um menininho de verdade. E eu quero unir o que o Pinóquio dizia e quero parafrasear o Einstein e dizer o seguinte: não busque ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Busque antes ser um homem digno e honrado, um homem de valor, um homem de caráter, um homem de verdade. Eu contei uma história aqui, eu adoro história. Tem um ditado, um amigo meu em Cuiabá, nem tinha ainda esse programa no SBT, mas um amigo meu em Cuiabá falou assim: Douglas, quem não tem dinheiro, conta história. Então eu adoro contar uma história. E eu vou terminar aqui essa apresentação contando uma história, né, de um senhor escritor que ele, para se inspirar, ele caminhava numa praia deserta. Então toda manhã ele ia para aquela praia, o barulho das ondas, o mar. E aquele senhor, uma certa manhã, ele viu um movimento diferente no horizonte. E ele deixou a inspiração e foi caminhando em direção desse movimento. E ele chegou e foi chegando perto, viu um movimento, falou: acho que é um bailarino. E ele foi chegando mais perto, era um jovem que apanhava alguma coisa na areia, caminhava até as ondas, arremessava e voltava. Ele foi chegando mais perto. Quando chegou mais perto, ele viu e perguntou para o jovem: meu jovem, o que você está fazendo? Ele falou: eu estou pegando essa estrela do mar e jogando para lá da arrebatação, porque o sol vai ficar mais forte e elas vão morrer. O senhor falou assim: meu jovem, o que adianta isso? São milhas e milhas de praia, milhões e milhões de estrelas do mar. O que adianta? Ele pegou, foi lá, baixou, pegou a estrela do mar, jogou com a força maior dele, voltou e falou assim: para essa, adiantou. Quer dizer que nós podemos fazer diferença. Como pessoa, como cidadão, como empresa. Nós podemos e devemos fazer diferença. O certo
é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos o façam. Obrigado quem nos assiste no UOL, obrigado quem nos assiste agora. Um abraço a todos.